CBN Agro, com Éder Campos e Giovana Dalzacher. Oferecimento 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Legal, e a gente volta com o CBN Agro. Nós saímos agora do estúdio, viemos conversar com o analista de mercado João Pedro Cuti Dias, que vai trazer para a gente uma análise do mercado atual da safra de grãos 2021-2022, né? Quais os impactos econômicos que nós teremos nesse início de safra e, claro, também depois, durante o desenvolvimento e aí o final da safra. O que se espera, né, deste ciclo novo agora, dessa safra 2021-2022. João Pedro, bom te receber aqui no CBN Agro. Bom dia a todos vocês, muito bom, obrigado, Éder. É mais um desafio, né? O produtor rural brasileiro agora começa a lançar sementes no solo da safra de verão, que é a principal safra brasileira. 50% da preocupação de qualquer produtor ou produtora brasileira é a questão do clima. Essa é a primeira coisa. Nós viemos de uma época muito seca, solos em quase todo o Brasil agrícola com situação muito ruim de umidade do solo. Agora começa a chover. A principal cultura nossa, que é a soja, o vazio sanitário acabou há mais de um mês atrás agora, hoje dia 15 em relação a 15 de setembro, e o plantio está andando no Brasil. Está chovendo nas principais regiões brasileiras, do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso em quase todas as regiões, isso é bom. Goiás também, que é a situação que é um grande estado produtor. Então há uma expectativa de uma safra brasileira de verão boa, puxada pela soja, que é o carro-chefe nosso. Ô João, diferente do ano passado, as chuvas tardaram um pouco mais. Esse ano começou mais cedo, né? Na época, né? Normalmente o Brasil, as chuvas começam em setembro, segunda quinzena de setembro, e esse ano está ocorrendo isso. E essa umidade do solo na boa parte das regiões produtoras do Brasil hoje está boa. O grande impacto que nós tivemos na safra passada foi no milho, segunda safra, ou no milho safrinha, justamente por conta do atraso de chuva. Você acredita que este ano, nesta safra, com o fato de a chuva ter começado mais cedo, nós teremos uma boa janela para plantio do milho, não? O milho, o ideal seria ser plantado a partir na segunda quinzena de janeiro e as duas quinzenas de fevereiro. Plantando-se soja agora, você tem muita área disponível a partir da segunda quinzena de janeiro. Começa bem, tem teoricamente uma época de boas chuvas, isso é importante para o milho. O ano passado atrasou o plantio e posteriormente houve, na maior parte do Brasil, à exceção de Mato Grosso, houve seca, isso também foi outro fator extremamente negativo, já plantio atrasado, planta não desenvolveu direito, seca. E pior ainda, em algumas regiões deu geada. Então você teve uma tempestade perfeita. Isso quebrou a safra nossa em mais de 25 milhões de toneladas. Esperamos que não aconteça isso. Outro fato também importante, a questão de segunda safra, é que hoje no Brasil há uma preocupação muito grande no sul do Brasil, ocupar todas as áreas que estão plantadas com soja com outras culturas. Normalmente não dá para plantar milho por questão de geada, do frio, mas tem outras culturas, tem trigo, canola, aveia, tem outras culturas que hoje há uma preocupação muito grande nessas regiões de ser plantada. Aqui no Centro-Oeste, uma outra cultura que precisaria uma atenção maior por parte dos produtores é o sorgo. O sorgo é uma planta muito mais rústica do que o milho e quando ele for plantar fora da janela ideal do milho, ou seja, avançar no mês de março, por exemplo, o sorgo seria uma alternativa interessante para ser usada. Hoje o sorgo é muito procurado, tem uma demanda boa pelo grão. Para os criadores de bovinos, confinamento, suíno, é um grão que hoje é disputado e seria uma alternativa a mais para o produtor, ao invés de insistir com o milho até em épocas que não seriam as mais indicadas. Com certeza seria uma alternativa bastante positiva para o produtor de grãos, mesmo porque o governo do estado anunciou recente a ampliação da unidade de produção de suínos em Dourados, produzindo aí o dobro da capacidade atual, um investimento bastante considerável, ou seja, abre também oportunidade, claro que por conta da nutrição e do crescimento da atividade suinícola aqui no estado,
abre também a possibilidade para a produção de sorgo, então. Eu me lembro, João, que nós tínhamos, pelo menos aqui na região norte do estado, indo para Chapadão do Sul, há alguns anos eu via muito sorgo plantado. E de um tempo para cá a gente não tem visto mais. O que aconteceu? Os valores da soja e do milho ficaram mais atrativos, foi isso? O milho é a cultura, normalmente ele ocupa o principal espaço, né? Mas o sorgo é uma alternativa importante. Hoje você tem materiais genéticos bons em termos de produtividade. Talvez não tenha material genético com tolerância a alguns herbicidas, talvez seja essa uma das razões que não avançou tanto. Mas agora, com a expectativa, com cada vez maior o número de hectares disponíveis para o plantio, as empresas produtoras de genética vão colocar o sorgo como prioridade. É uma questão de tempo apenas. Maravilha. Bom, João, uma das grandes preocupações nesse momento que a gente está vivendo aí nessa safra, é claro que há uma expectativa muito grande, a Conab anunciou recente que o Brasil deve bater um recorde na produção de grãos para essa safra, em especial soja, mas há algumas variáveis aí preocupantes para o produtor, que são os custos de produção, em especial dos insumos. O que está acontecendo? O Brasil depende 85% dos fertilizantes do mercado internacional. Aí você tem dois agravantes. Uma questão cambial, o dólar disparou no Brasil, nós estamos falando em dólar de 5,50, isso impacta diretamente no custo. Você tem um outro fator também, a questão do frete marítimo, que também dobrou de preço, a dificuldade, e a ausência de oferta de alguns produtos. Uma por razões políticas, como o caso do potássio, por exemplo. A Bielorrússia, que é o segundo maior produtor, está sofrendo boicote em alguns países do mundo por questões políticas e isso atrapalha a exportação deles. Você tem hoje uma concentração muito grande em poucos países, no caso do potássio, o Canadá, a Bielorrússia, Estados Unidos e Rússia, e você teve uma inflação, ele quase dobrou de preço no mercado internacional. Além da dificuldade de compra, a chamada lei da oferta e demanda provocou um aumento significativo. Então você tem três fatores que estão pesando no caso do cloreto de potássio: frete marítimo, a oferta e também a questão cambial. De outro lado, você vê alguns produtos nitrogenados com a grande matéria-prima para a produção de MAP, DAP, ureia e tal, é a amônia. A amônia vem da onde? Vem do gás natural. O petróleo estava a $30 o barril o ano passado, na época da pandemia, hoje está mais de $80 o barril. Isso impactou diretamente no custo do gás natural e houve uma inflação praticamente disso aí. Em alguns países do mundo que são grandes produtores, como o caso da China, você teve um outro agravante, a questão da energia elétrica, A China depende muito de carvão para a produção de energia elétrica, o governo ele criou dificuldades para que houvesse o fornecimento de carvão e isso atrapalhou a oferta de energia, as outras fontes não foram capazes de suprir a tempo hábil, eles enfrentaram seca como nós enfrentamos, então as próprias hidroelétricas deles também tiveram dificuldade e a China está há uma pressão muito grande lá internamente na China para que se retenha o fertilizante para uso local e não se exporte. E isso tudo provoca um tumulto no mercado mundial. Isso na área de fertilizantes, isso podemos estender para a área de defensivos, é a mesma questão. Agora, nesse momento, nós precisamos pensar, o Brasil tem que ter gente que pense para frente, daqui aos próximos 5, 10 anos, como é que vai ser o Brasil? Nós temos muitas alternativas no Brasil que precisam ser estimuladas. Vamos lá, nitrogênio. Nós temos 40 milhões de hectares de soja no Brasil plantado e que você usa quase nada de nitrogênio sintético nem no plantio. Por quê? Porque a soja tem a fixação biológica de nitrogênio, usa as bactérias e fixa de maneira muito mais eficiente, muito mais natural, muito mais razoável o nitrogênio do que usar quimicamente. Isso poderia ser projetado para outras culturas? Claro que pode. Cana, milho, gramíneas, forrageiras, tudo pode ser usado. Existia uma pesquisadora da Embrapa chamada Joana Dobenheim. 30 anos ela pregou no deserto a respeito de fixação biológica de nitrogênio em gramíneas. Agora nós estamos acordando para isso. Isso precisa ter um estímulo muito grande, precisa ter pesquisa, precisa ter extensão, mostrar aos produtores rurais a importância dessa fixação. Quando você usa um produto sintético nitrogenado, você, no processo, no ciclo dele no solo, acaba liberando óxido nitroso. O óxido nitroso é 300 vezes mais danoso
para a atmosfera do que o CO2, o gás carbônico. É questão de tempo, vai ser penalizado o uso de fertilizantes sintéticos nitrogenados. É uma questão de anos que vai ser em função dessa questão que se hoje o mundo inteiro está preocupado com a mudança climática. O Brasil tem várias alternativas de potássio, não precisa ser só o cloreto de potássio. Nós temos cianito, tem uma série de outros silicatos de potássio que usados racionalmente dão um efeito e é um custo muito mais barato que o cloreto e tem uma vantagem, eles ativam a vida no solo, ao contrário do cloreto, que o cloro, que é 40% do cloreto, ele acaba sendo um fator negativo. Fósforo, mesma coisa, nós temos muitas áreas com fosfato natural que nós podemos usar, temos que ter uma preocupação em recuperar aquele fósforo que está retido no solo. Você tem vários caminhos, então o Brasil precisa pensar em termos de diminuir essa dependência tão pesada, 85% do mercado internacional. Tecnicamente, a gente vê que tem muitas possibilidades. O que emperra isso? O que impede para que isso aconteça dessa forma que você está colocando para a gente aí? O Brasil tem uma excelente pesquisa na agricultura tropical, talvez a melhor do mundo. O Norman Borlaug, que foi Prêmio Nobel da Paz, ele veio no Brasil e ficou impressionado quando viu o uso do cerrado no Brasil. O Brasil tem a melhor tecnologia de agricultura tropical. Só que entre a tecnologia e chegar nos 230 mil pecuaristas, nos milhões de produtores rurais, a extensão rural no Brasil ela está muito deficiente. Nós precisamos criar modelos que cheguem, que peguem essas informações, levem ao produtor, mostrem para ele como é que funciona e principalmente organizem ele. Porque o grande produtor, ele tem condições, ele contrata consultorias, ele compra no atacado, ele importa, ele faz tudo. O médio e o pequeno não, eles estão meio à deriva. Esse precisaria ter uma atenção especial. João, bom, a gente vê que tem possibilidades, né, e o governo brasileiro, e eu quero até aproveitar aqui e até dizer, né, que a ministra tem feito um esforço muito grande, a ministra Tereza Cristina, que é aqui de Mato Grosso do Sul, tem feito um esforço político muito grande para que a gente tenha essas mudanças no país. A gente está vivendo uma grande confusão política no Brasil, né? Em todos os sentidos. A gente tem visto aí grandes embates. Nós vimos recente agora, inclusive, um ataque à AproSoja Brasil, lá em Brasília, né? Movimentos aí dos campesinos, dos sem terras, invadindo e depredando o patrimônio lá da AproSoja, reivindicando algumas questões sobre fome no Brasil, o uso dizendo que o agro no Brasil hoje, a gente vai ver um trecho, inclusive, né, desse ataque que teve lá, e depois tem até um vídeo do Fábio Meirelles Filho, que é presidente da AproSoja de Minas Gerais, que depois do incidente ele foi lá. Então, a gente vai ver aqui ao longo do programa, né, um pouco de imagens para quem está assistindo aqui pelo Facebook e pelo YouTube, e aqueles que não estiverem pelo rádio vão ouvir aí a gritaria que foi. Mas a gente percebe, João, a gente está vivendo no Brasil hoje uma situação política muito controversa, muito difícil. São essa situação especificamente que tem atrapalhado o desenvolvimento do Brasil nesse campo da pesquisa, do desenvolvimento? Olha, esses aí são fatos isolados, Éder. Eu não creio que isso chegue a atrapalhar. O produtor rural está preocupado em trabalhar, ele vai trabalhar sempre, vai resolver. Infelizmente, tem um pessoal da esquerda festiva que acha que é bonito fazer isso. Se a esquerda resolvesse problema de fome no mundo, você não teria problemas na Venezuela, na Argentina. A Ucrânia tem as melhores terras do mundo, mas as terras negras da Ucrânia não tem comparação com o resto do mundo. E o Stalin, na época do comunismo, matou 5 milhões de ucranianos de fome. Lá chegou a haver antropofagia, comer carne humana devido à fome. Não é por aí o caminho. O caminho é a livre iniciativa, o governo criar condições para que o produtor produza, que ele tenha a condição de armazenamento, tenha logística. O papel do governo é criar os meios. O produtor resolve, ele dá um jeito. Se você for nessas áreas de expansão de fronteira agrícola do Brasil, a dificuldade que esse pessoal teve no começo foi muito grande, não tinha estrada, o caminhão atolava, não tinha secador. As coisas se resolvem com a livre iniciativa.
Agora, esses malucos aí são incompetentes, esses caras que fizeram isso aí, eles querem fazer aparecer os 15 minutos de fama deles, criando problema para quem trabalha, quem produz e quem põe alimento na mesa do brasileiro e de 800 milhões de pessoas no mundo. Claro, esse fato aí é isolado, sim, não é um fato que a gente está trazendo como um fato que ocorre constantemente no país, cotidianamente, mas é um fato isolado. A gente vai até agora aproveitar, João, e ver um pouquinho aí do fato que aconteceu em Brasília essa semana, e depois também o Fábio Meirelles Filho, que é presidente da ProSoja, relatando a chegada dele lá na sede da ProSoja. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aí. Ocupar, resistir, ocupar, resistir. Ocupar, resistir, resistir. Fábio de Sales Meirelles Filho, nós estamos aqui na sede da ProSoja, hoje às 7h30 da manhã, um grupo do MST, mais outros grupos integrantes, invadiram a sede da ProSoja, da Abras, do Canal Rural, entraram dentro do prédio, a pichação é geral, não sabemos o que motivou isso, tudo indica que é uma agressão ao presidente da República, então vocês vejam que em pleno dia de semana, às 7h e pouco da manhã, do dia 14 de outubro, e não existe providência de nada. Ninguém foi preso, a polícia está aqui apenas tirando fotografia, cumprindo a sua função técnica, porque eles foram muito rápido, aproximadamente 60 ou 70 pessoas. Eu cheguei a presenciar, trouxeram corta-metal, alguns equipamentos para forçar a abertura das portas. É uma invasão notória, violenta, agressiva e não acontece nada. Então o país tem que ter novo alinhamento, tem que ter A indignação é muito grande. A vontade que dá, vocês sabem qual que é, não é? Mas nós não podemos andar armado, nós não podemos fazer uma série de situações, não podemos nos defender, porque temos aí grupos dentro do setor judiciário que possivelmente apoiam isso. Legal. Embora a gente está falando desse fato de maneira isolada, mas a pergunta não é bem relacionada a essa questão, João, desse fato, né? Se isso traz algum impedimento para o crescimento do Brasil. Eu quero pensar de maneira ampla, né? De políticas públicas para o desenvolvimento, né, das capacidades que nós temos. E a gente tem, assim, o produtor quando vai para o mercado da produção, ele enfrenta várias barreiras, né? A questão da tecnologia, da ciência, da inovação, questão cambial, custo de produção, são fatores. O que eu quero dizer, trazer para cá, não esse fato aí que aconteceu em Brasília, mas pensar de maneira holística, geral, né? Falta políticas públicas para que o Brasil avance dentro da capacidade que ele tem produtiva, é isso? O Brasil tem um problema sério, né, Éder? Você olhar o que nós pagamos de impostos, 32%, 33% do PIB, e o retorno que esse imposto vem para a sociedade é quase ridículo. Quando você olha os dados do Ministério do Transporte, dos recursos aplicados nas rodovias federais, que são mais de 80 mil quilômetros de rodovia asfaltada no Brasil para manutenção, de janeiro a agosto foram 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais foi o que a nossa Câmara dos Deputados gastou para manter os seus 500 e poucos deputados lá dentro. Então, há uma distorção na aplicação dos recursos.
O caminho que o Brasil tem que fazer seriam as reformas administrativas, tributárias, para facilitar a vida de quem trabalha, de todos os setores, não só apenas da agropecuária, mas de todos os setores. O Brasil está encolhendo a participação industrial, por quê? Porque o custo de energia, tributos, impostos, lei trabalhista, legislação trabalhista, uma série de coisas acabam sendo o chamado custo Brasil, que atrapalha. O que o poder público pode fazer? Primeiro, é a questão de logística, é uma questão fundamental. Vamos trabalhar na concessão de mais, vamos agilizar os processos de concessão de ferrovias, os processos de licenciamento. Na China se constrói uma ferrovia de alta velocidade em 5 anos, ligando 2, 3 mil quilômetros de ferrovia. Aqui no Brasil, em 5 anos, não sai nem a licença, quanto mais a ferrovia. Então, essas coisas que atrapalham. A questão portuária brasileira, nós temos que agilizar os processos de privatização, ficar na mão dessas companhias docas, que são estatais. O Porto de Santos, que é o principal porto brasileiro, tem momentos que o calado dele é 12 metros, não chega navios grandes, não chega os capiçais, não chega, por quê? Porque não consegue chegar. Mas não, quando vai dragar não tem recurso, quando tem recurso não tem licença, quando não tem licença não tem onde botar os resíduos. Então essas coisas acontecem, isso é um ônus, isso é um fardo nas costas de quem trabalha. O Brasil precisa mostrar ao mundo também, e aí é um papel das nossas relações exteriores, dos nossos diplomatas, como nós produzimos aqui. Nós vamos ter uma conferência de clima agora na Escócia, em Glasgow, que vai mudar o mundo vai ser diferente depois dessa conferência. Por quê? Porque o pessoal está sabendo que ou o mundo muda o modelo de produção, de uso de combustíveis fósseis, ou a gente vai ter uma situação cada vez mais dramática de questão climática. Secas mais intensas, chuvas mais fortes, desastres naturais. E o Brasil tem que mostrar ao mundo, o coordenador geral dessa operação, um diplomata inglês, esteve no Brasil. Infelizmente não conseguiu falar com o nosso presidente, ele foi visitar a Embrapa, quando ele viu a Embrapa lá em Brasília, os modelos de integração, falou, mas isso aí não sabia que existia no Brasil, o Brasil não sabe vender o que nós produzimos. Nós produzimos carne de carbono neutro, ou produzimos carne com uma pegada de carbono pequena, nós temos que mostrar ao mundo que nós usamos pastagem, 90% do tempo o nosso gado fica em cima de pasto, 10% ele vai receber grãos, alguma coisa para terminar, para fazer o acabamento. Nós temos que mostrar ao mundo que a nossa pegada de carbono é muito menor que nos Estados Unidos, que na Austrália, que na Europa. Isso não se faz, nós temos que ter uma política agressiva nisso. A nossa ministra está fazendo um belo trabalho. Ela é uma caixeira viajante, abre mercados, disputa, mas precisa ampliar e envolver toda a máquina pública. Eu quero deixar claro que o comentário que nós fizemos aqui de políticas públicas, né, não é um comentário específico e apontando para o executivo brasileiro, mesmo porque o executivo não resolve nada sozinho nesse país. Nós temos outros dois poderes, que é o legislativo e o judiciário, que também emperram o sistema brasileiro produtivo, né? Não estou falando aqui especificamente do executivo, nem do presidente Jair Bolsonaro, nem da ministra, nessas questões de políticas públicas. Eu estou olhando de modo geral a máquina pública que poderia ser mais ágil, né? Que poderia ter mais disponibilidade para resolver essas questões produtivas no país. E claro que o Brasil ele tem um potencial muito grande. Eu me lembro, João, que quando eu ainda era estudante no ginásio, havia um professor que dizia o seguinte, que o Brasil tinha um grande potencial para a produção primária e que nós focamos a nossa economia no setor da transformação, sendo que o Brasil era um grande produtor primário. Tanto é que quando a gente começa o programa aqui, nós começamos com a música do Dom e Ravel, Obrigado ao Homem do Campo, que mostra o potencial do Brasil. Quando o Pero Vaz de Caminha chegou no Brasil aqui também, mandou aquela carta para o Portugal, para o rei de Portugal, o que ele disse na carta, né? Majestade, aqui tudo que se planta dá. O clima aqui é favorável, as terras são favoráveis. Então o Brasil precisa de uma política, né, voltar à sua essência para a produção. Agora, outra questão que a gente tem vivido aí, João, além das questões cambiais, além das questões de impostos, são as questões cambiais. Deve também impactar essa questão cambial nessa safra? E como vai impactar? Bom, já impactou, né? O custo de produção subiu muito em função da questão dos fertilizantes, a questão do diesel, você tem o preço da Petrobras baseado no dia do mercado internacional do petróleo e a questão cambial, então você multiplica os 5,50 pelo barril de petróleo por 80 dólares, você vai ver um barril de petróleo custando em reais 500, 600 reais um barril de petróleo. Então tudo isso impacta. Você vê os custos, o maquinário nosso subiu muito, o preço das máquinas agrícolas subiram demais, então você tem um somatório de fatores.
Então, isso realmente preocupa e é um motivo que o produtor rural tem que estar sempre olhando a planilha de custo dele. Mesmo diante desse alto custo de produção, como que o setor consegue se manter tão bem? O mercado internacional ajudou muito, né? Você teve preços muito bons e na exportação o câmbio é um fator importante, na transformação desses dólares em reais aumentou e você olha hoje a nossa produtividade de alguns grãos, como o caso da soja, não fica a dever para lugar nenhum do mundo. Nossa produtividade de soja é muito boa. Nós estamos chegando próximo de 60 sacos por hectare na média nacional, coisa que poucos países do mundo conseguem botar 3.600, 3.800 quilos por hectare. Nós temos produtividade. Quanto a isso, não é problema. A tecnologia nossa, plantio direto, melhorou muito, a questão de integração lavoura-pecuária, ou seja, nós temos um somatório de ações que estão se consolidando cada vez mais, ano após ano, que dão resiliência, capacidade de resistir a esses problemas que o produtor nosso enfrenta. Além da fome do mundo, né, da vontade de comer e do crescimento populacional que a gente vai ter no mundo, já está tendo aí nos últimos anos. A gente vai fazer um pequeno intervalo comercial, nós já voltamos aqui, né, para encerrar o programa com o João Pedro. A gente tem tempo aí para mais umas 2 ou 3 perguntas sobre essa safra de grãos, né, que o Brasil está desenhando aí mais um recorde de produção. É claro que se o clima ajudar, se os custos operacionais também ajudarem, os impostos e as políticas públicas também, que são fundamentais para esse crescimento do agronegócio brasileiro. Nós já voltamos em 2 minutinhos, fica aí. Legal, voltando com o CBN Agro, último bloco do programa para encerrar aqui esse bate-papo com o analista de mercado João Pedro Couto Dias, também é produtor rural em São Gabriel do Oeste, analista de mercado do Canal do Boi. João, sempre disponível para a gente aqui para nos ajudar nessas informações. João, podemos esperar então uma boa safra esse ano, é isso? Uma safra de grãos, de soja e milho, é isso? Nós estamos, a soja, nós vamos aumentar, vai ficar perto de 40 milhões de hectares. O governo americano, o USDA já fala que o Brasil poderá chegar a 145 milhões na colheita 21 e 22. É possível. O clima passa a ser o fator principal. Nós estamos plantando na janela mais ou menos ideal. As previsões não são boas agora no início desse ciclo de agricultura. E isso vai ajudar em termos de produtividade na produção total. O preço é bom, o preço do mercado hoje é bom, uma parte já está vendida, já está redeada. Então, a soja, que é o carro-chefe nosso, com certeza tem tudo para dar certo. O milho, se plantarmos na época ideal dele, de segunda quinzena de janeiro e entrarmos no mês de fevereiro, também tem possibilidades. Agora, clima é uma incerteza e cada vez mais o mundo está vivendo uma incerteza climática, ou seja, assim como está chovendo hoje, aparece um La Niña, um esfriamento das águas do Pacífico, etc., e pode impactar, mas isso faz parte do jogo, infelizmente. E o Mato Grosso do Sul nesse cenário? Nosso estado tem uma vantagem muito boa, nós estamos bem localizados, tanto para atender o mercado interno como o mercado externo. Você começou a ter algumas outras alternativas de logística. Nós tínhamos uma ferrovia de altíssima qualidade que cortava a região leste do Mato Grosso do Sul, não carregava um grão aqui no estado, ela só carregava no Mato Grosso. Hoje não, hoje já tem um terminal muito bom lá, e que já em Chapadão, que hoje passa a ter um volume de carga de quase 2 milhões de toneladas por ano. Você tem hoje um avanço muito grande na área de celulose. O Mato Grosso do Sul se consolida como o maior produtor de celulose de fibra curta do mundo. Investimentos na faixa de bilhões de reais para uma nova indústria aqui próxima a Campo Grande. Você tem na área de pecuária de corte você tem 3 frigoríficos habilitados para exportar para a China e você tem muitos produtores hoje produzindo o boi China, que nós esperamos que volte a China voltar a comprar para poder absorver essa produção. Suinicultura crescendo, a avicultura. Suinicultura e avicultura dependem de 2 coisas, milho e farelo de soja, 3 coisas, né? De gente para cuidar. As 3 coisas nós temos, então tem tudo para dar certo. João, e essa dependência da China como o grande mercado brasileiro e também aqui do Estado, já que o Estado exporta 60% dos seus produtos, né, do agro, em especial soja, para a China. E nós temos aí esse caso efetivo aí da pecuária, onde a China parou as compras e impactou diretamente aqui na pecuária nacional. Quais são os riscos que a gente tem aí com o grão?
Olha, quando você olha o grão, a soja, por exemplo, foi um dos grãos que proporcionalmente mais cresceu o consumo no mundo, porque esse grãozinho amarelo, cor de ouro, ele produz um óleo vegetal que pode ser usado no consumo humano, como óleo até para a produção de biodiesel. Você tem um farelo que tem um teor de proteína 45%, 46%, que é extremamente importante para a produção de carnes brancas, seja qualquer carne, suíno, frango, peixe, ou mesmo a produção de leite para bovinos, etc. E você tem 4 países do mundo que produzem de forma significativa. Os Estados Unidos, o Brasil, que é o primeiro, os Estados Unidos, a Argentina, alguma coisa na Ucrânia e tal, e não tem muita alternativa. A soja é uma cultura extremamente tecnificada, ela exige escala, tem que ter estrutura, e o Brasil tem todas essas condições. E o mundo inteiro vem buscar a soja aqui no Brasil, que é nosso carro-chefe. Hoje o Brasil precisa ampliar mais, o açúcar, por exemplo, é um outro produto que o Brasil tem uma vantagem competitiva que poucos países do mundo têm. E é um alimento que nos países emergentes hoje há um aumento significativo no consumo de açúcar. Você tem o milho, que é a fonte energética para a produção de grão, para a produção de carnes também. Ou seja, o nosso estado tem vantagens muito boas, né, em termos de todas essas culturas, tem tecnologia, tem produtores extremamente profissionais. Então, acho que e agora começa a usar produtos regionais, seja remineralizadores, fosfatos, etc. E isso tudo acaba ajudando muito o setor aqui no estado. Já que você tocou nesse assunto, nesse tema, João, com os insumos mais caros, porque vem do mercado internacional, o Brasil importa boa parte desses insumos que vão para o solo para fazer a correção, para aumentar a produtividade. O Brasil, ele tem soluções, você já falou que tem soluções aí, o país, mas essas soluções já estão disponíveis para o produtor, para não ficar tão dependente desse mercado internacional, da importação de insumos? Já, nós temos muita coisa hoje, remineralizadores em todo o Brasil, você tem espaço para usá-lo, você tem fosfatos naturais, você tem fontes de potássio que não sejam cloreto. É a questão de consolidar as indústrias nessa área. Hoje você tem investimentos muito grandes nessa área e é uma alternativa a mais. O produtor vai ter que olhar, olha, eu vou começar a usar, vou usar um pouco na minha área, ver o resultado, vou ampliar para o ano que vem. Isso é uma questão de mercado. Se você tiver mercado, não há de faltar investidor para colocar à disposição do produto. Mas o Brasil tem condição, através desses remineralizadores de solo, tem condição de buscar a autossuficiência nesses insumos para a produção ou não? Se não tem, pelo menos ele tem condição de diminuir esse percentual. Em vez de ser 85%, reduzir isso para 40%, 45%. Na área de nitrogenados, essa questão biológica, fixação biológica de nitrogênio, tem que ser uma coisa que todo produtor tem que parar e pensar o que eu posso fazer. Porque é uma alternativa muito mais eficiente, muito mais barata e muito mais natural, que mais tarde ou mais cedo ele vai usar. E por que essa informação está demorando para chegar para o produtor, João? Tem a questão de pesquisa. A pesquisa no Brasil foi muito voltada para produtos acidulados, para produtos prontos já. A indústria química é muito forte, ela investiu muito na difusão disso. Nós temos que inverter. Hoje você acompanhou aqui no estado movimentos como o caso do gás, grupos de agricultura sustentável. Hoje está pipocando em tudo que é lugar do Brasil. Produtores rurais preocupados com isso, preocupados com o solo como elemento vivo. Começa por aí. Se eu olhar o solo como elemento vivo, não apenas como sustentáculo para a minha planta, não. É um elemento vivo que vai coparticipar da produção. Eu tenho certeza que vai avançar muito o uso desses produtos. João, o Brasil é o celeiro do mundo? Celeiro não. Nós somos campeão da Série B. Nós estamos produzindo 250, 260 milhões de toneladas. A China produz mais de 600, os Estados Unidos produzem mais de 600. Vamos chegar lá. Nós produzia 50, a questão de 30 anos atrás, estamos produzindo 250, é 5 vezes mais. Legal. O Brasil que produz, está no caminho certo? Quem produz, sim. Nós temos que melhorar a nossa questão do setor público. O Bento falou, a questão do judiciário. Nós temos uma ferrovia para ser construída entre Sinop e Birituba, que é fundamental para atender aquela produção de grãos do Mato Grosso. Parou porque um juiz do Supremo, o senhor Alexandre de Moraes, achou que ia prejudicar, ia passar perto de um parque nacional e parou o processo. Isso é um absurdo. Pega e se for o caso,
compensa em outra área, essa área que tiver que passar é muito mais importante para o Brasil do ponto de vista de sustentabilidade, geração de emprego, produção de alimentos, meio ambiente, fazer uma ferrovia do que usar milhares de caminhões para levar grãos até os portos. Legal, bacana. Papo hoje com o João Pedro Cuti Dias, analista de mercado. Muito obrigado pela sua entrevista, João. A gente vai ficando por aqui, né, com o CBN Agro de hoje. Mais uma vez, um abraço para você que esteve conosco. E, João, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Eu sou um ouvinte da CBN. Quando vou para a fazenda, eu fico escutando, tanto na ida, na volta, a CBN. Eu escutei várias vezes entrevistas tuas. Obrigado a vocês, um bom trabalho. CBN Agro, com Éder Campos e Giovana Dalzacchia. Oferecimento 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho.